Você já se sentiu paralisado, com uma lista enorme de coisas para fazer, mas sem conseguir começar? Sabe aquela sensação de querer muito, de ter grandes sonhos e projetos, mas a procrastinação e a falta de foco, elas te impedem de dar os primeiros passos? Bom, eu sei bem como é que é, porque eu também já estive nesse lugar. Então a gente se cobra muito, se sente culpado, e a cada dia que passa, a distância entre quem somos e quem queremos ser parece aumentar cada dia mais. Mas e se eu te dissesse que a chave para sair desse ciclo, ela está mais perto do que você imagina? E que não se trata de força de vontade, mas sim de um conjunto de estratégias inteligentes que podem transformar a sua vida. Bom, nesse vídeo a gente vai mergulhar fundo no universo do foco e da disciplina, e eu vou te mostrar um caminho prático para que você não apenas comece, mas também mantenha o ímpeto e alcance os seus objetivos. Então se prepara para desbloquear o seu potencial de ação. Bom, e é aí que vem aquela verdade desconfortável, né? O porquê nós falhamos. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê é tão difícil ter foco e disciplina. E a resposta não é porque você é preguiçoso ou porque você é incapaz. A verdade é que a gente vive em um mundo feito para nos distrair. E isso muitas vezes causa o quê? A sobrecarga de informações. Então, a todo momento, nós somos bombardeados por estímulos, notificações, e-mails, notícias. Então, a nossa atenção, ela é o produto mais valioso do mercado. E as empresas, elas ficam lutando para roubar a nossa atenção. E é aí que vem aquela falsa produtividade, onde a gente acaba passando horas em tarefas pequenas e fáceis, como responder e-mails ou rolar o feed. E temos a ilusão de que estamos sendo produtivos, mas não estamos avançando em nada que realmente importa. Então, o medo de começar, né? Muitas vezes, a dificuldade em começar, ela não é preguiça, ela é o medo. Então, o medo de falhar, o medo da tarefa ela ser tão grande demais que a gente não consiga realmente fazer. Até mesmo o medo de não ser bom o suficiente, de você não se sentir capaz. Então, é a nossa mente tentando nos parar para nos proteger, o que acaba nos empurrando para a procrastinação. Então, entender essas coisas é o primeiro passo para você conseguir vencer elas. Então, a partir de agora, não vamos mais nos culpar, vamos nos equipar com as ferramentas certas. Então, vamos entender o pilar da ação. Como começar de verdade? Porque o maior obstáculo é o primeiro passo. E a boa notícia é que você não precisa de uma montanha de motivação para poder começar. Você só precisa de uma faísca. Então vamos lá para algumas dicas e etapas aí, né? Então a primeira coisa que você pode fazer é a regra dos 2 minutos. Então se a tarefa ela leva menos de 2 minutos para ser feita, então você deve fazer imediatamente. Porque responder uma mensagem, lavar uma xícara, arrumar uma cama, isso cria um ímpeto de ação e te faz se sentir capaz. Então são apenas pequenas tarefas, atitudes que a gente vai deixando e procrastinando e elas vão se acumulando e daqui a pouco a gente está com 1000 coisas para fazer, que se a gente tivesse feito uma coisinha de cada vez, já estaria tudo concluído. Segundo passo, dividir para conquistar. A sua mente, ela se apavora com um projeto de 10 horas, mas ela não se assusta com uma tarefa de 25 minutos. Então é aí que está o pulo do gato. Pega o seu grande objetivo e divide ele em pequenas etapas, tão pequenas que seja impossível de você não começar. Então, por exemplo, se o seu projeto ele é escrever um livro, a primeira tarefa pode ser escrever as primeiras 100 palavras, que vai dar ali algumas linhas, mas já vai te fazer começar. Terceiro ponto, a técnica de Pomodoro. Bom, o famoso método de Pomodoro, consiste em definir um temporizador para 25 minutos. Então, você foca em apenas uma tarefa, sem distrações, durante 25 minutos. E ao final desse tempo, você faz uma pausa de 5 minutos. Isso treina o seu cérebro a sustentar o foco por períodos curtos e você vai ver como essa capacidade ela vai se expandindo. Então a verdade é que a motivação ela não vem antes da ação,
ela vem depois. Então, quando você age primeiro, você tem um senso de realização. E é isso que alimenta a sua vontade de continuar. Então, isso cria um ambiente perfeito para o foco e para a disciplina. E ninguém consegue ter foco em um campo de batalha. Então, o seu ambiente, ele é o seu maior aliado ou então o seu pior inimigo. Outro ponto importante aqui é o digital detox. Coloca o celular no modo avião, ou melhor ainda, em outro cômodo e fecha todas as abas do seu navegador que você não está usando. Desativa as notificações do seu celular, porque isso não se trata de privação, mas de criar um espaço sagrado para você poder ter foco. Então, o próximo ponto muito importante é arrume o seu espaço físico, porque uma mesa bagunçada é o reflexo de uma mente bagunçada. Então, você tem que limpar o seu ambiente, organizar os seus materiais e colocar ordem, porque a ordem externa, ela traz clareza interna. Mais um ponto aqui, a rotina da manhã, ou se você preferir, da noite. Você deve criar um ritual para começar o seu dia de trabalho, ou concluir ele, no caso, né? Podendo ser aí 5 minutos de meditação, tomando um copo de água, ou simplesmente planejando as suas tarefas mais importantes do dia. Seja de noite do dia a seguir, ou seja de manhã do dia que vai seguir também, né? Então, uma rotina, ela te dá um senso de controle e vai preparando a sua mente para o que você deve fazer, para aquilo que vem a seguir. Então, o foco ele não é algo que você encontra, ele é algo que você vai construindo, pedra por pedra, dia após dia. Bom, a disciplina, ela não é força de vontade, ela é um hábito. Então, agora a gente chegou na parte da disciplina e a gente vai entender por que a maioria das pessoas pensa que disciplina é uma tortura, um sacrifício, mas o segredo é que ela não é uma habilidade, ela é um hábito. Então vamos entender um pouco melhor sobre isso, né? Eu vou pontuar aqui alguns pontos importantes sobre a disciplina. E o primeiro é a lei do mínimo esforço. Então não tente mudar tudo de uma vez. Começa com algo tão pequeno que seja impossível de você falhar. Então, se você quer ser uma pessoa que lê mais, você deve começar com uma página de livro por dia. Então, se você quer se exercitar, começa com 5 minutos de alongamento. Porque aqui no início, o objetivo não é o resultado no primeiro dia, e sim a consistência. É o ato de fazer você começar para continuar. Segundo ponto importante aqui, a recompensa imediata. Depois de completar uma tarefa, você deve se auto-recompensar. Por quê? Pode ser 15 minutos de assistindo uma série favorita, ou tomando aquele café super especial ali na padaria, ou em casa mesmo, ou simplesmente dar um check na lista, porque o seu cérebro ele precisa associar o esforço à satisfação. Então, quando você conclui ali com algo positivo, quando você está se recompensando, você está fazendo seu cérebro entender que aquilo foi extraordinário. Terceiro ponto aqui, o sistema de responsabilidade. Então, conte a um amigo, um familiar sobre o seu objetivo. Porque quando você verbaliza os seus planos, a sua mente, ela leva mais a sério. Porque antes é como se fosse só um sonho da sua cabeça. Mas quando você confiou aquilo a outra pessoa, você falou com alguém, aquilo saiu apenas da sua cabeça e agora está se concretizando, agora está se tornando real. Então você pode considerar ter um parceiro de responsabilidade, alguém com quem você pode compartilhar o seu progresso. Então você deve sempre se lembrar, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser persistente. Falhar um dia não significa que você fracassou, significa que você é humano. O que importa é você se levantar e tentar de novo. Até porque foco e disciplina não são superpoderes de poucas pessoas, são habilidades que todos nós podemos desenvolver. Então agora vamos dar uma revisada aqui e tentar entender um pouco melhor sobre tudo isso que eu falei. Vamos rever o nosso plano de ação, né? Primeiro ponto, a gente deve entender o problema. Então não se culpe, entenda que as distrações são um verdadeiro inimigo. Comece pequeno, use a regra dos 2 minutos, a técnica de Pomodoro, a técnica de dividir para conquistar, para você conseguir dar o primeiro passo e sair da inércia. Então, cria também o seu próprio espaço sagrado, eliminando as distrações
para você continuar com o primeiro passo. Construa novos hábitos, comece com o mínimo e recompense-se. Então, o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas ele também é o mais importante. Então, a sua vida não vai mudar magicamente da noite para o dia. Ela vai mudar com cada pequena ação que você decide tomar. Então, decida agir agora, porque o foco e a disciplina, eles não vão aparecer com a motivação. Eu espero que tenha dado para entender aqui que primeiro a gente deve agir para que depois a motivação venha por consequência. A motivação, ela não vai surgir do nada por um sonho, um pensamento. Ela vai surgir da vontade de continuar para a gente realizar e bater aquela meta. Porque é aquela coisa de ir na academia, né? A gente sente muita preguiça. A gente tenta adiar, relevar, deixar para o outro dia. Mas quando a gente já tá lá, fazendo exercício, se exercitando, e a gente sente aquele pico ali de dopamina, né? O nosso corpo, ele age e a gente se motiva e a gente vê o ambiente, as outras pessoas malhando, se exercitando, a gente se motiva a continuar, a gente se inspira. Automaticamente, a gente quer voltar de novo no outro dia. Por mais que no outro dia a preguiça tome conta de novo, a gente comece a autossabotagem e tente dizer de novo aquela história, ai, acho que hoje eu não vou ir. Mas quando você chega lá, você sente vontade de estar lá, você sente vontade de continuar e é aí que a motivação aparece. Ela aparece depois de você dar o primeiro passo, quando você já iniciou, tornando mais fácil você continuar, se tornando mais fácil você criar o foco, criar o hábito e ter a disciplina, manter a disciplina, mesmo com motivação ou não. Porque é a mesma coisa a gente, por exemplo, almoçar, jantar e escovar os dentes. Isso se torna um hábito, isso se torna uma disciplina, então é uma coisa automática. Então, essas pequenas atitudes, hábitos que a gente vai implementando, aquele objetivo, aquela meta que a gente quer atingir, a gente deve colocar pequenos hábitos para se tornarem uma disciplina e nos levarem a atingir o nosso objetivo. Se você já está procurando sobre esse assunto, é porque você já entendeu que você pode mudar e você quer mudar. Então, a primeira atitude é você tomar o primeiro passo e, consequentemente, criar hábitos que vão te levar a ter essa disciplina e vão te levar a ter esse foco e vão te levar a atingir as suas metas e objetivos, te tirando da inércia e te levando para a realização dos seus sonhos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho de notificações para você não perder quando eu posto um vídeo novo, tá ok? E eu encerro o vídeo por aqui e vejo você no próximo vídeo.